Em nosso último vídeo sobre a série de front-end, surgiu uma dúvida na nossa seguidora Aline, onde ela perguntou o que um Dev Júnior precisa saber para conseguir ali de fato trabalhar. E aproveitando essa dúvida dela, eu pensei, bom, isso aí vai ser uma coisa interessante até mesmo para os Tech Recruiters, porque justamente nós vamos entender mais a respeito do que um desenvolvedor júnior precisa dominar quando estamos falando ali sobre tecnologias, boas práticas, enfim. Então vem comigo que o tema hoje está bem interessante. Fala Tech Recruiters, Augusto com vocês. E pessoal, essa dúvida que a Aline teve é uma dúvida muito comum entre pessoas também que estão querendo ingressar na área de tecnologia, especificamente na parte de front-end, sobre quais tecnologias, né, que o desenvolvedor que está iniciando ali na carreira de front-end precisa saber. Então as informações que eu vou passar nesse vídeo aqui é importante tanto para quem tem curiosidade de tentar ingressar nessa área na parte de front-end, como também Tech Recruiters que querem entender mais ali sobre o que de fato um desenvolvedor que está iniciando a carreira precisa de fato dominar. Então uma das primeiras coisas que a gente pode citar é que o desenvolvedor júnior ele tem um domínio ali sobre uma determinada stack. E quando a gente está falando stack, dentro da stack de front-end, nós estamos falando ali sobre um determinado framework, por exemplo, ou um conjunto ali de tecnologias que façam sentido para a construção de uma aplicação web. E uma das tecnologias que a gente já pode citar de fato aqui é, por exemplo, o Angular, o Vue e o React. Então o desenvolvedor que está iniciando a carreira na parte de front-end, ele precisa ali ter o domínio sobre algumas dessas tecnologias ou mais de uma delas. Mas o importante aqui é que ele selecione um determinado framework para a construção de página web e aprofunda ali de fato naquela tecnologia. Então quando estamos falando sobre aplicações web, também não vamos ali nos limitar apenas a Angular, React, Vue. Temos também outras tecnologias, como por exemplo as JSPs com utilização de Spring MVC e o próprio PHP. Mas essas duas últimas tecnologias, elas misturam um pouco ali front-end com back-end. E isso particularmente aconteceu muito comigo quando eu estava iniciando na carreira de desenvolvedor, porque na época realmente não existia ali separação do que era exatamente front-end, do que era back-end. Ou seja, o desenvolvedor que fosse construir uma aplicação web há alguns anos atrás, ele teria que de fato colocar a mão na massa mesmo, tanto na parte de back-end quanto na parte de front-end. Então essa separação não era tão bem definida e no final o desenvolvedor ali, ele acabava atuando como um programador full stack. Então o primeiro passo é o desenvolvedor que quer atuar ali como front-end júnior, ele de fato pegar alguma tecnologia e aprofundar nela. E esse desenvolvedor ele precisa provar ali de alguma forma que ele de fato domina essa tecnologia. Então isso vai acontecer ali através de criação de projetos, por exemplo, no GitHub, onde ele vai apresentar um pouco do trabalho que ele vem feito em cima daquela stack, em cima daquelas tecnologias. Então, por exemplo, mesmo que um desenvolvedor tenha ali se formado em uma faculdade, se ele quiser atuar ali como um júnior front-end, ele vai precisar ali provar que ele entende daquela tecnologia. E uma das formas mais fáceis dele fazer isso é ele ter um portfólio ali sobre projetos relacionados àquela tecnologia. E mesmo que esse profissional tenha feito ali um treinamento ou um curso específico, ou que ele tenha aprendido sobre desenvolvimento de software sozinho mesmo, ele ainda vai precisar provar que possui esse conhecimento. Então essa é outra característica que uma pessoa que quer ingressar ali na carreira como Dev Júnior na parte de front-end precisa ter. Ela precisa ter ali projetos que demonstrem que ela domine essas ferramentas. Uma outra característica que podemos citar, independente ali do nível de senioridade daquele programador, independente se ele é júnior, pleno ou sênior, é conhecimento sobre clean code e boas práticas de programação. Inclusive, o último vídeo que nós temos aqui no canal é especificamente sobre clean code, falando um pouco sobre a história dessa técnica, como que ela surgiu e alguma das características dela ali na hora de aplicar esse tipo de técnica. Então, com certeza, esse também é um tópico muito interessante para qualquer pessoa que quer ingressar ali na área de programação. Um outro ponto que podemos levantar aqui é em relação a conhecimento de negócio. Então, o desenvolvedor júnior, ele não vai ter um conhecimento tão avançado da parte de negócio, justamente porque essa fase da carreira, ela se concentra muito em termos de tecnologia, em termos de ferramenta.
Então não há espaço praticamente para que o profissional consiga ali aprofundar muito na parte de negócio. Embora isso vá acontecendo ali naturalmente com o passar do tempo, né? Então o desenvolvedor júnior ele leva ali em torno de 1 a 3 anos nessa posição, tá? E depois disso ele avança na carreira, atingindo ali, por exemplo, um nível de senioridade de pleno. E por último, mas não menos importante, é conhecimento sobre o protocolo REST API. Esse tipo de protocolo define ali como que vai acontecer a comunicação entre o front-end e o back-end. E o desenvolvedor front-end ele precisa entender sobre esse protocolo justamente para que ele consiga fazer essa comunicação com o servidor, ao mesmo tempo que o profissional de front-end ele também pode passar a dar sugestões ali de melhorias, né, em como que faz a implementação desse tipo de protocolo. Então, se você tem interesse em entender um pouco mais sobre esse protocolo, existem inúmeros materiais na internet. Mais para frente eu vou trazer também um vídeo aqui para o canal sobre esse protocolo de uma forma bem simples para que a gente consiga entender melhor do que ele realmente se trata. Então essas foram algumas características que um desenvolvedor júnior precisa possuir ali para conseguir trabalhar de fato. É claro que a gente não citou aqui outras características que são implícitas, como por exemplo, trabalho em equipe, comunicação e por aí vai. Então essas outras características, também conhecidas como soft skills, são importantíssimas para que ele consiga ali trabalhar de uma forma tranquila, em um ambiente harmonioso e que consiga também ter ali uma mente aberta para que ele possa evoluir de fato na carreira de uma forma cada vez mais rápida. Então por hoje é só. Se você curtiu esse vídeo, senta o dedo no like, se inscreve aqui no canal e não esquece de ativar o sininho porque o YouTube não está entregando o conteúdo para vocês, tá pessoal? Também convido você a fazer parte aqui do nosso grupo no Telegram. O link para o grupo tá na descrição do vídeo e a gente está construindo uma comunidade lá que está crescendo bastante para a gente aumentar nosso network, trocar alguma ideia e também trocar conhecimento. E lembrando mais uma vez que eu não vou sossegar até que você atinja o próximo nível. Até mais!